Santos 4, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro 2023. Vamos fazer uma análise tática e contar a história desse jogo. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. O Santos entra no jogo num 3-5-2, time que se defende com a descida do Lucas Braga e do Kevson, nessa formação de linha de 5 aqui atrás. E aí nisso o Jean Lucas, Rincon e o Lucas Lima formam essa linha de 3 na frente da zaga, com o Soteldo e o Marcos Leonardo lá na frente. Esse 5-3-2 time defensivo do Santos. Com a bola, sobem aí o Kevson e o Lucas Braga pelas pontas. E aqui a gente tem a movimentação de Lucas Lima e Jean Lucas. Por quê? O Lucas Lima é o cara que faz essa meia pela direita, só que ele também, na maior parte do jogo, acaba subindo nessa linha de ataque aqui ao lado do Soteldo e do Marcos Leonardo. Né? Então ele fica fazendo essa movimentação aqui de meia, subindo por esse ataque pela direita. Enquanto o Jean Lucas faz essa meia esquerda, mas ao contrário do Lucas Lima, ele desce, né? Então ele desce para jogar ao lado aqui do Rincon. Então é basicamente essa movimentação ofensiva do Santos. O Jean Lucas subindo, o Lucas descendo, subindo, descendo, descendo, subindo. Basicamente isso aqui, o time ofensivo do Santos no jogo de hoje, né? Que aí muda um pouco, pouca coisa, quando tem as expulsões no segundo tempo. A gente vai chegar lá. Tem um detalhe também para o Marcos Leonardo e para o Soteldo, né? Porque os dois aqui trocam muito de posição. Às vezes o Soteldo fica aqui centralizado, o Marcos Leonardo cai pela ponta, às vezes troca, enfim. Esse é o time ofensivo do Santos. O Vasco entra no 4-3-3 tradicional, né? O time que se defende aí com o Peck e o Marlon Gomes descendo na linha do Praxedes e do Paulinho, formando esse 4-1-4-1, time do Vasco tradicional. E aí com ataque na saída de bola do Vasco, sobem os dois nas pontas, sai nesse 4-3-3 então, e aí na medida que o Vasco vai subindo para o ataque, os dois pontas abrem para os laterais. Então, Piton abre para a subida aqui o Peck abre para a subida do Piton e o Marlon Gomes abre para a subida do Puma. E esse então é o time ofensivo do Vasco no jogo de hoje, basicamente. Né? Isso aqui vai mudar também para o segundo tempo, a gente vai chegar lá. Primeiro tempo, então, começa ali um jogo equilibrado, dá para se dizer, né? Um jogo assim que o Vasco propõe um pouco mais, só que o Santos joga muito bem. Eu acho assim, o Santos se defende muito bem, consegue atacar mais até que o Vasco, criar mais chances do que o Vasco, mesmo sendo mais atacado, né? Tanto em chances de gol, nos primeiros 30 minutos ali, são 3 do Santos contra 2 do Vasco. Aos 14 minutos, o Marcos Leonardo faz 1-0 de pênalti, né? Na falta do Puma, 1-0 Santos aos 14. O Jean Lucas tem uma bola na área que ele é travado pelo Medel e o Lucas Lima também tem aquela chance na falha do Léo Pelé, né, que ele toca errado para trás. O Lucas Lima, na hora de chutar, ele é travado pelo próprio Léo Pelé, que vai bem no lance, né, depois. 3 chances do Santos, 1 gol. Enquanto o Vasco tem 2 chances de gol, as 2 do Verratti. Uma de cabeça para fora e a outra é o contra-ataque ali do Peck, que sai o gol aos 30 do primeiro tempo. Né? Então, falha ali do Kevson, Peck pega o contra-ataque, dá na bola no Verratti. 1-1 no placar aos 30 do primeiro tempo. E aí, nesse fim de primeiro tempo, vem os 2 gols relâmpagos do Santos, né, cara? Aos 45 minutos, o Rincon faz 2-1 no escanteio, ele está no segundo pau, 2-1 Santos. E 2 minutos depois, aos 47, o Zé Gabriel ali escorrega, né, na saída de bola. O Jean Lucas pega o contra-ataque, dá a bola do Marcos Leonardo, chute cruzado. 3-1 Santos aos 47 do primeiro tempo e assim termina o primeiro tempo. O Santos teve 5 chances de gol contra 2 do Vasco, 3-1 no placar para o Santos no primeiro tempo e assim termina o primeiro tempo. Intervalo do jogo, só para te lembrar de se inscrever no canal e curtir o vídeo, que é muito importante, tá? Não se esqueça. Segundo tempo, e aqui que o jogo começa a ficar maluco, né? Segundo tempo, o Vasco faz 2 mudanças. Sai o Zé Gabriel para a entrada do Sebastião, que entra ao lado do Verratti. E sai também o Praxedes para a entrada do Payet. O Payet entra na posição do Peck. O Peck vai lá para a direita na do Marlon Gomes e o Marlon Gomes vem ser meia esquerda ao lado do Paulinho. O Vasco, então, teoricamente, é um 4-2-4. Só que o Payet, ele só pega esse lado esquerdo aqui só quando o Vasco se defende lá atrás num 4-4-2. Só. Por quê? Na saída de bola do Santos, o Vasco faz agora uma pressão lá em cima, com o Peck, Verratti e Sebastião, os 3 atacantes aqui, marcando os 3 zagueiros. E aí o Payet sai dessa ponta e vem marcar no meio o Rincon. Né? E aí o Marlon Gomes pega aqui o Lucas Lima e o Paulinho pega o
Jean Lucas. Então o Vasco pro segundo tempo volta a fazer uma marcação individual, pressão lá em cima no Santos, com o Payet centralizado. E aí, quando o Vasco tem a bola, é basicamente o Verratti e o Sebastião aqui entrando na área, a subida do Piton pela esquerda e a subida do Puma pela direita. E aí você vê que o Payet fica com um meia. Ele fica com um meia que às vezes cai aqui pela esquerda, mas na maior parte ele fica como meia. Ele faz essa movimentação aqui entre a esquerda e a meia, esquerda e meia. E esse é basicamente então o time do Vasco pro segundo tempo atacando, né? E assim começa então o segundo tempo. Um jogo equilibrado, né? O jogo ali, o jogo do Santos, o jogo do Vasco, lá e cá, até que aos 4 minutos vem o gol do Marcos Leonardo, uma jogadaça do Soteldo para fazer 4-1, só que o gol é anulado por impedimento, né? Então não valeu. Aí aos 9 minutos, logo depois, aí vem a graça do Soteldo, né? Que dá na confusão. E aí nessa confusão, expulsão do Medel e expulsão também do Lucas Lima. E aí, com isso aqui, o Santos, o que acontece? Com a saída do Lucas Lima, o Santos não muda a forma de jogar. Ele fica aqui com o Jean Lucas e o Rincon centralizados, um ao lado do outro, o Soteldo e o Marcos Leonardo lá na frente, e aí o Kevson e o Lucas Braga continuam fazendo a mesma movimentação, ofensiva subindo, defensiva descendo. E esse então é o time defensivo do Santos, sendo que o Soteldo fica aqui ao lado do Marcos Leonardo, só que quando o Vasco começa a pressionar, porque a partir daqui, só o Vasco pressiona a partir de agora, o Soteldo começa a descer aqui nessa linha de 3 aqui também. Então é basicamente esse o time defensivo do Santos a partir de agora. Enquanto, com a saída do Medel, o que acontece? Imediatamente, antes da entrada do Maicon para organizar o time, o Puma vira zagueiro e o Paulinho vira o lateral. Então esse aqui e o Piton é o outro lateral, né? Então isso aqui é imediatamente depois da expulsão, nem sem as trocas ainda, isso aqui é o time do Vasco, né? E aí depois da expulsão, o Santos ainda tem uma chance aqui antes das mudanças, que é o Joaquim, né? Um cruzamento ali que o Joaquim fura uma cabeçada na pequena área e o Piton e o Puma tira de cabeça para escanteio. E aí aos 18 minutos começam as mudanças. Aos 18 minutos sai aqui o Puma para a entrada do Maicon, né? Que entra aqui como zagueiro. E a partir dessa mudança aqui, o que acontece? O Vasco agora abre o Maicon lá na ponta, porque a partir de agora o Vasco só ataca, né? O Vasco não se defende mais, ele toma contra-ataques. O Santos não ataca, ele contra-ataca, né? Porque agora é só o Vasco subindo e o Santos contra-atacando. Então o Vasco a partir de agora abre com o Maicon lá na direita, o Léo aqui centralizado e o Paulinho volta a ser volante aqui ao lado do Marlon Gomes. E aí com a bola sobe o Piton, o Peck abre lá na ponta, e aí aqui a gente tem a seguinte situação do Payet e do Marlon Gomes de novo. Porque um dos dois entra nesse espaço aqui de ataque. Ou o Payet junto com o Piton, ou o Marlon Gomes junto com o Piton, ou então Marlon Gomes e Payet, com o Piton ficando lá atrás. Então você vê que são 3 jogadores aqui, alternando 2 deles para subir nessa linha de ataque aqui pela esquerda. E é por isso que o Vasco toma muito contra-ataque, porque são 5 jogadores lá na frente e 4 aqui atrás. É basicamente por isso que o Vasco toma muito contra-ataque, com um campo gigantesco aberto, né? Porque são 10 contra 10, nesse momento aos 18 do segundo tempo. E aí, pressão do Vasco, vai para cima, o Vasco só ataca e toma contra-ataque. Aos 21 minutos sai o Dodô para a entrada do Messias. E aqui vem mais 2 chances pro Santos. Primeiro, o Marcos Leonardo tem aquela bola que o Léo Jardim está fora do gol e ele chuta fraco. Na sequência do lance, aos 29, vem o gol do Soteldo para fazer 4-1 no passe do Rincon, né? 4-1 Santos aos 29. Aos 35, mudança no Santos. Sai aqui o Marlon Gomes para a entrada do Jair e sai também o Peck para a entrada do Alex Teixeira. Aos 36, sai aqui no Santos o Soteldo para a entrada do Nonato e o Jean Lucas para a entrada do Dodge. E aqui vem mais última chance do Vasco no jogo, que é um chute cruzado do Verratti e o João Paulo faz a defesa. E aos 41, mudança aqui no Santos, sai aqui o Rincon para a entrada do Camacho e o Marcos Leonardo para a entrada do Furt. E assim termina o jogo. O Santos teve 9 chances de gol contra 3 do Vasco. 9-3 e 4-1 no placar para o Santos. Destaques do jogo aí pelo Vasco primeiro. Vou destacar o Paulinho e o Verratti. Para mim foram os 2 melhores do Vasco. Pelo Santos, Rincon, Soteldo e Marcos Leonardo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas análises do Vasco, do Santos, futebol brasileiro, europeu também. E curte o vídeo que isso me ajuda demais a crescer o canal. Beleza? Tamo junto?
Valeu!